Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E acho que assim como todo mundo no Brasil e até fora... nem todo mundo também, acho que nem todo mundo quer saber disso, né? Tem tanta gente aí com outras preocupações, embora que isso aí engloba tudo, né? Mas, como a maioria, eu estava acompanhando o último debate do segundo turno dos presidenciáveis. Aqui a gente não fala de partido, a gente não fala de candidato, aqui as ideias, ou a gente usa alguma coisa para poder aflorar as ideias para o que a gente precisa falar. É que é um assunto muito importante. Por mais que muita gente às vezes nem quer saber disso, tem mesmo, porque tá chato, sei lá, ficar ouvindo o quê, né? Mas sei lá, esse debate, por exemplo, me lembrou um monte de coisa. Mas em tudo você vê a corporação Mormon? Foi 40 anos. Então é muito difícil de eu não lembrar por causa de determinadas situações que vão acontecendo, né? Lembro sim, de muita coisa, gatilhos aparecem, dos pensamentos, por exemplo, lembranças do que vivia. E esse debate me lembrou muito um episódio anterior que a gente fez aqui no podcast. Não sei se foi anterior ou outro, alguns para trás aí, que a gente falou sobre aquele falso positivo. O falso positivismo. Não tô puxando sardinha para ninguém ali. Bem genérico. Dos dois lados ali, o que eu percebi. Sabe, é complicado porque esse falso positivo é passado pelos políticos também, né? Não, eu fiz assim, o meu era assim, o meu é assim, o meu era assim, o meu é assim. Aí você fala, caramba, cara. Aí você vai ver lá na ponta de quem realmente precisa do que eles estão afirmando que fizeram. A pessoa fica lá a ver navios, né? Cadê o que ele está falando, que fez, eu vou fazer, eu fiz, eu vou fazer, eu faço, eu fiz, eu... Aí caramba, cadê as coisas então? E é complicado, sabe? Eu não gosto de colocar essas coisas em pauta aqui. Mas é impossível pular sem a gente falar. Mas como me deu um gatilho de um assunto que leva a corporação Mormon, eu falei, poxa, que realmente é esse falso positivismo. A gente falou muito sobre isso, não vou ficar repetindo. Mas o falso positivismo é pior do que a pessoa que é negativa. A gente falou sobre isso bastante já, né? Até a nível de psicanálise e tal, a gente comentou um pouquinho sobre isso. Mas como me lembrou? Porque, assim, quando uma pessoa já é negativa, pessimista, já é a característica dela. Aí ela tem que fazer vários trabalhos internos ali, ou às vezes até procurar ajuda de profissional para poder melhorar. Mas quando a pessoa tem um falso positivismo das coisas, é pior. Porque ela não é feliz, ela sabe que o pessimismo toma conta interno, porque é tudo, a maioria das coisas não agrada, é ruim, e por fora ela tá lá com um sorrisão amarelo. E isso tem muito dentro da igreja, a gente falou sobre isso. Por isso que é pior. Seria aquela pessoa que está doendo internamente, mas ela está mostrando que é um sorriso. As pessoas, às vezes, em quadros de ansiedade ou depressão, para outras pessoas, elas mostram. Muitas vezes você não vai perceber uma pessoa que está com depressão. Porque algumas das vezes, nem todas, algumas é bem aparente, mas muitas das vezes as pessoas são bem discretas quanto a isso. Ela está lá com um sorriso no rosto, fazendo piada, dando risada do que você fala, falando que está feliz. Por isso que as coisas são bem mais sérias do que eu imagino. Mas aí a gente vê um debate desses, por exemplo, é um falso positivo, né? Eu fiz, vou fazer, fiz. Caramba, cadê então? Cadê, né? Complicado, né, cara? Os dois lados. Eu fiz. Eu faço. Eu fiz, eu faço. Cadê as coisas que fez, que faz? Cadê? Né? É lógico, é ruim aqui eu falando aqui, um monte de gente que às vezes um lado é de outro, em candidatos, falando em candidato, vai falar assim, não, mas aquele lá saiu bem sim, aquele não precisa comentar sobre isso, é bem genérico o que eu quero falar. Eu só quero dizer que as pessoas ali, aqueles dois, por exemplo, no debate,
nesse último debate do segundo turno, dos presidenciáveis, ali é um falso positivo para tudo, porque todo mundo ali fez coisas boas. Todo mundo ali fez coisas boas, pelo que disseram, né? Mas é complicado, porque na corporação Mormon todo mundo tem um falso positivismo ali. Nem todo mundo, porque eu já conheci pessoas sinceras, mas a maioria, que eu falei aqui, já conheci famílias, que eu era amigo, chegava lá, na casa era todo mundo brigado, ninguém falava um com o outro, tristes, a mulher triste no casamento, o homem triste no casamento, os filhos tristes com os pais, filhos tristes com os filhos. Aí lá na igreja, no domingo e nas atividades, o sorrisão vai lá em cima. Quando tem alguma coisa lá da igreja, como todo soldadinho, né, com efeito manada, né, tem o presidente Nelson vai falar alguma coisa e todo mundo com a mão para cima, bate no peito e fala, meu presidente. E é assim mesmo. É um falso positivo, tá tudo bem, porque enquanto eu tô na igreja tá tudo bem. Mas às vezes, fora, na sua intimidade, meu pai do céu, você tá sofrendo e gritando. Eu percebi, depois que eu estudei a psicanálise há muito tempo atrás, depois que eu fui percebendo como são as coisas, aprendendo sobre o mundo do inconsciente, do recalque, aquela coisa toda, a gente vê que às vezes as pessoas estão lá com sorrisos amarelos, sabe aquele sorriso mormon? Sorriso mormon. Às vezes a pessoa está gritando, ela está implorando por ajuda interna. Mas não, ela tá ali com falso positivo. Aí esse debate acabou me lembrando isso, porque todo mundo ali só no positivo, lotado de coisas na realidade negativa. Todo mundo positivo, eu fiz, faço, faço. Caramba, cara. Caramba, hein? Eu fui assim na igreja. Fui muito tempo assim. Porque às vezes a gente tá frustrado, com planos. Eu quero fazer isso, não, mas a igreja não. Aí você recebe aquele conselho meio atravessado de um líder. Aí você fala, não, vou seguir porque é o conselho do líder. Aí você vê que não era legal. Internamente você até sabe que não é aquilo que você deveria fazer. Não, mas tem que ser assim para eu ser feliz na vida eterna, no mundo vindouro e tal. Aí você mantém o sorrisão ali. Ele não tá gritando lá dentro, igual a gente falou aqui. E é isso. Aí a gente vê o debate, é a mesma coisa. A gente vê o povo gritando e eles lá falando, rindo, falando, eu fiz, eu faço, fiz. Caramba. Mas essa é a realidade, né? Mas é isso. Eu fui assim na igreja. Hoje eu consegui me libertar desse tipo de pensamento. Às vezes a gente tá triste, a gente tá com raiva. Às vezes a gente tá feliz. Não precisa esconder. Não precisa esconder. A gente maltrata nós mesmos escondendo as coisas, entende? As coisas que a gente vai acumulando, isso aí vira patológico, viu? De um monte de coisa. A gente tem que preocupar com isso, né? E falando do debate, né? É isso. Pensem bem, estudem o restinho de tempo que tem a respeito da sua decisão. Decidam bem. Isso aqui não é pra gente falar nada de candidatos, não precisa comentar no YouTube nada. Comenta sobre o que a gente falou aqui, sobre os seus argumentos, mas não precisa nem falar de candidato, cada um tem as suas intenções aí, suas percepções. Mas o conselho geral que eu queria dar para vocês, pensem bem, lembre-se que é uma coisa que tem uma consequência, e pode afetar a sua vida aí na ponta. Tá? Volto a falar, o Brasil é bom. O Brasil é muito bom. Tem um povo bonito, um povo legal, trabalhador, esforçado, que gosta de crescer, de aprender, de empreender. E é isso. Tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.